Oi, pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E o futebol brasileiro acaba de ganhar uma das maiores mudanças tecnológicas dos últimos anos. O impedimento semiautomático estreou oficialmente no Campeonato Brasileiro e promete tornar as decisões do VAR mais rápidas, precisas e transparentes. Mas como esse sistema realmente funciona? Como que dezenas de câmeras, inteligência artificial e visão computacional conseguem identificar um impedimento de poucos centímetros em questão de segundos? É isso que você descobre no episódio de hoje. Você também vai conferir. Google Tradutor prepara novidade para quem viaja ao exterior, Honor revela quando lança seu celular robô e Amazon revela plano para desafiar a Starlink. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E eu tenho um recado rapidinho. O podcast Canaltech está concorrendo para entrar no top 20 do Prêmio IBEST 2026. E se você está ouvindo a gente agora, faz parte dessa conquista. Todos os dias a nossa equipe trabalha para levar até você as principais notícias, entrevistas e histórias que mostram como a tecnologia impacta a nossa vida. Se esse conteúdo faz diferença para você, dá uma força pra gente então. É só acessar o link que está na descrição desse episódio e votar no podcast Canaltech. Seu apoio é muito importante para nós. Bora entrar no tema do episódio? Para explicar toda essa tecnologia, o repórter João Melo foi conversar com Guilherme Buzo, head da Genius Sports na América Latina, a empresa responsável pela implementação do impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro. E durante a conversa, ele detalha como o sistema captura as imagens da partida, como a inteligência artificial identifica automaticamente os jogadores e o momento exato do passe, como acontece a integração com o VAR e quais são os desafios de levar essa tecnologia para estádios espalhados por um país com as dimensões do Brasil. Guilherme, seja bem-vindo ao podcast do Canaltech. E conta pra gente como foi a sensação de ver esse sistema rodando a todo vapor aí nos estádios nesse final de semana, na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu acho que poder estrear, né, no Campeonato Brasileiro é um mix de sensações, porque é um processo bem longo, bem detalhado, né, para a gente conseguir chegar no dia da estreia, né? São muitos testes, muito estudo que é feito de implementação, e quando a gente consegue de fato chegar no dia da estreia, nos deixa muito satisfeitos, alegres, né, de ter chegado nesse dia, mas também dá uma tranquilizada, né, de saber que a gente realmente fez o processo correto, no tempo dele, da melhor maneira possível, tomando cuidado com todos os detalhes, um projeto conjunto, né, nosso com a CBF e os clubes. Então, acho que assim, de maneira geral, é uma alegria muito grande poder ver o sistema rodando no Brasileirão. E Guilherme, agora eu queria destrinchar um pouquinho como esse sistema funciona na prática, né, para os nossos ouvintes. Porque tudo começa com a captação das imagens, e a gente sabe que o sistema ele utiliza ali entre 28 e 32 câmeras, né, dedicadas, que estão espalhadas ali em pontos estratégicos dos estádios. Mas o que essas câmeras têm de tão especial assim para garantir que a máquina consiga enxergar ali os detalhes que o olho humano ele poderia perder, e também para criar essa espécie de réplica digital do jogo? São, como você falou, né, 28 câmeras, mínimo 28 câmeras, dependendo do estádio, dependendo da estrutura do estádio, ele pode aumentar até umas 32, mais ou menos. São iPhones, né, a gente chama de câmera, mas são as câmeras do próprio iPhone, que tem, né, os iPhones mais novos agora, 17 Pro, eles têm câmeras infinitamente de qualidade, né, são muito boas, que nos permite entregar um vídeo de muita qualidade dentro de um servidor que roda muito bem a internet, faz a gente ter uma entrega muito rápida, né? Então, são mais câmeras, mais imagens, mais pontos de contatos que a gente consegue pegar, captar no campo do jogo, num rate, né, numa velocidade muito alta. Então a gente fala de 100 frames por segundo. Isso é fundamental. Um dos pontos que diferenciam
nosso sistema de outros sistemas é o fato de a gente conseguir entregar em 100 frames por segundo, ou seja, não tem imagem que venha com aquele borrão, né? Imagina, o futebol é um jogo muito dinâmico, muito rápido. O chute, às vezes, sai do pé de uma forma muito veloz. Então, quando você não tem esse rate de 100 frames por segundo, quando geralmente são 40, 60 frames por segundo, às vezes a imagem, no ponto da saída da bola do pé do jogador, ele está borrado. Então, você não tem uma precisão de saber se a bola saiu naquele frame ou no outro. E isso, num impedimento, né, pode fazer toda a diferença. É aquele centímetro que vai fazer a diferença e pode dar mudar o jogo, se foi ou não impedido. Então, acho que esse é um dos benefícios daí desse nosso sistema. Eu acho que também uma das coisas que fazem dele um grande diferencial, não só para a parte do impedimento semiautomático, mas para a captura de informações que a gente consegue ter no campo de jogo, que é essa transformação para uma cópia digital. Então, o sistema está ali mapeando tudo o que acontece no campo de jogo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Desde o posicionamento da bola até o posicionamento dos jogadores e do trio de arbitragem, mas principalmente a movimentação desses atletas dentro de campo. Então, a gente consegue um traqueamento que a gente chama de mesh. Então, ele consegue captar milhares de pontos do corpo do atleta. Então, isso faz toda a diferença também na hora de definir, né? Se é um ombro que está à frente impedido, se é um pé, se é uma cabeça. Então, ele consegue realmente determinar milimetricamente a posição do jogador, mas não nessa posição clássica do GPS ali, né? É uma posição mesmo da postura do atleta dentro do campo de jogo naquele momento. Então, eu acho que esses são grandes diferenciais e que fazem desse sistema mais moderno que se tem aí no futebol, para captar, obviamente, o impedimento semiautomático, que é o que a gente está lançando agora com a CBF, mas também captar informações do jogo, como né, para possivelmente e posteriormente fazer análises estáticas, análise de performance e assim vai. E com essa montanha gigante assim de imagens captadas, entra em operação aquele cérebro, né, que é a plataforma Genius AI. E eu queria saber como que essa inteligência artificial, né, de vocês, ela processa esses bilhões de pontos de dados para identificar automaticamente os jogadores e achar o momento exato ali em que a bola sai do pé do jogador. Exato, né? A inteligência artificial vai trabalhando e vai aprendendo, né, com o sistema para identificar todos esses posicionamentos táticos, esses posicionamentos, os lances da partida, né? Então o sistema ele vai automaticamente reconhecendo que o jogador domina o pé com o pé esquerdo, troca de pé, faz o passe com o pé direito, numa distância de 10 metros para o companheiro domina com o peito, põe a bola no chão. Tudo isso é automaticamente reconhecido pelo sistema. E no caso do impedimento, ele também faz todo o reconhecimento do impedimento de forma automática e faz uma sugestão automática para o VAR analisar. Então, ele identifica ali, né, automaticamente qual é o atacante e qual é o defensor que estão ali na posição de análise do impedimento e que momento que a bola sai do pé do passador, né, que é o que vai fazer toda a diferença. Ele é bastante automatizado, mas ele é um sistema semi-automático, porque ele realmente precisa do olhar humano ali para definir se o ponto do chute está correto, se o ponto de interesse do impedimento está correto, porque às vezes o ombro, se ele está realmente, se é o ombro, se não é um braço que está ali sendo medido e o braço ele não é impedimento. Então, tudo isso é feito com o olhar ali dos árbitros no VAR. Então, é por isso que ele é semi-automático, né? Porque ele não elimina a necessidade do ser humano ali de fazer essa observação, mas ele é extremamente automatizado e tem, né, a inteligência artificial do sistema Genius IQ como grande diferencial. Como essa imagem ela chega na central do VAR, né, que ela está localizada ali no Rio de Janeiro, e como o sistema de vocês ele se integra com a operadora atual do VAR, que é a Hawkeye AI?
para a CBF foi muito interessante, né? Porque essa primeira integração entre Genius e Hawkeye, ela ocorreu na própria Premier League. É o mesmo modelo de VAR que a Premier League tem hoje, a maior competição nacional de clubes que existe no futebol, talvez até em todas as modalidades, mas você tem ali já essa integração entre, né, o VAR da Hawkeye com o sistema de impedimento semiautomático da Genius Sports. Então isso já ocorreu e aí a gente praticamente adotou um modelo que já foi implementado com sucesso lá para as características do VAR aqui da CBF. Ele tem algumas mudanças estruturais, mas em suma a implementação é muito parecida. E aí são dois feeds distintos, né? Você tem um feed de imagens ali do VAR, que é onde os árbitros analisam, né, os replays e as jogadas, e tem um segundo feed que está implementado ali, que está integrado com o feed da Hawkeye, que é o nosso feed, que toda vez que existe, né, uma análise de impedimento, o VAR passa a olhar esse feed da Genius e ver todo o processo ali de validação do impedimento, até, como você bem mencionou, aquela imagem digital que vai ali provar, né, que está ou não impedido, e que é muito legal, né? Eu acho que outro grande benefício desse nosso sistema é a velocidade com que a gente consegue entregar essa análise digital, porque o jogo inteiro ele é replicado como uma cópia digital da partida, com um delay muito mínimo ali de pouquíssimos segundos. Você tem o analista ali, o operador da Genius, ele está olhando ali o jogo virtual, enquanto o jogo está rolando. E aí, transformar isso em vídeo e colocar no telão do estádio ou colocar na televisão, né, ao vivo ali no jogo, é algo muito rápido mesmo. Então, para matar qualquer dúvida, né, a gente não precisa esperar para ver aquela imagem e ter certeza de que o impedimento foi bem aplicado. E quando a gente fala do impedimento semiautomático, eu acho que muita gente automaticamente vai lembrar da Copa do Mundo, assim, que ela não teve um final muito feliz ali para a seleção brasileira, mas que pode ter sido considerado ali um marco, né, dessa integração da tecnologia com o futebol. Mas mesmo assim existem algumas diferenças, né, da tecnologia que foi usada na Copa do Mundo com a que foi implementada aqui no Campeonato Brasileiro. Eu queria que você explicasse pra gente aqui quais são as principais diferenças, né, entre o funcionamento do sistema usado ali na Copa com o que está sendo usado aqui no Brasileirão. Eu acho que da Copa do Mundo ele dependia de um chip na bola, né? Eu acho que um dos grandes diferenciais entre os dois sistemas é esse. A Copa do Mundo dependia do chip da bola. O nosso sistema ele depende das câmeras, né? E ele tem uma qualidade de entrega de câmeras muito maior, 4K, 100 frames por segundo. Então a gente consegue ter uma precisão muito maior ali no kick, no kick point, ali no momento que a bola sai do pé, mesmo usando câmeras e não usando o chip. Então esse é um dos diferenciais. E eu acho que outro diferencial foi o que a gente mencionou agora, é a velocidade com que como a gente transforma o jogo, né, em uma cópia digital dele e analisa o impedimento semiautomático através dessa cópia digital. Quando o impedimento é validado pelo VAR, ali, pelos árbitros que estão na cabine do VAR, a gente consegue rapidamente transformar essa jogada em digital e já enviar esse vídeo que mostra ali se está impedido ou não, e às vezes são impedimentos de 1 centímetro, né? Coisa muito precisa. Então acho que esse também é um outro diferencial que dá um dinamismo para o jogo muito grande e contribui muito para a integridade do jogo, né? Você dá ali uma resposta muito rápida para uma jogada que às vezes é bem polêmica a olho nu, né? Você olha ali aquele replay e fala, pô, não está impedido. Mas pode ser ali 1 centímetro, 2 centímetros, e rapidamente a televisão vai poder mostrar que de fato o impedimento ou não impedimento foi bem marcado. Não, certo. Porque dos torcedores, eu acho que uma das coisas que mais pega, assim, a gente é o fato de ter um lance de impedimento, aí você vê aquela linha sendo traçada, a linha azul, a linha vermelha, isso mostrando às vezes até no telão do estádio, dá uma apreensão e muitas vezes acaba até ocorrendo um erro, mesmo com essas linhas sendo traçadas. Então acho que o semiautomático com essa tecnologia, com essa velocidade, ele vai conseguir resolver esse problema, assim, né? É verdade, não, ele vai eliminar esse problema, né? Até me perguntaram outra vez,
se existia margem de erro, não. O impedimento é uma dinâmica do jogo que você tem que dizer se foi ou não foi, não tem meio impedimento, né? Então, com o nosso sistema, ele passa a não ter margem de erro, ele é 100% determinado pela distância ali do ponto de interesse do atacante para o defensor. Então, como eu falei, pode ter impedimento de 1 centímetro, mas a regra diz que se tiver à frente do defensor, do segundo defensor, é impedimento, e esse sistema consegue milimetricamente determinar isso. E a Genius, como você já citou anteriormente, ela já opera, né, na Premier League, no Campeonato Mexicano também, no Campeonato Belga. Mas trazer isso para o Brasil, um país de dimensões assim continentais, também deve ter sido a coisa mais simples assim do mundo. Foram 8 meses de testes, né, e instalações ali nos 20 estádios das equipes ali da Série A. Como você acha que foi o maior desafio da infraestrutura tecnológica para conectar todas essas plataformas, equipamentos, para garantir que o sistema ele não falhe na hora H? Eu acho que eu diria que o desafio é o tamanho do Brasil até. Porque o sistema ele está muito bem consolidado, né? Você mencionou aí Liga Mexicana, a Premier League já usou em 2 temporadas, a Liga na Bélgica também usa e funciona muito bem. A gente chegou a usar na final da Libertadores e na final da Sul-Americana o ano passado. Então, o sistema, por si só, uma vez instalado, ele está muito, muito bem consolidado. Eu acho que o maior desafio desse projeto é entender que não é você simplesmente pegar 28 câmeras e colocar em pontos quaisquer do estádio e achar que vai funcionar. Você tem que estrategicamente posicioná-los em lugares específicos do estádio para que você consiga ter uma visão completa desse campo de jogo, né? Então você tem desafios, né, infraestruturais ali dos estádios, né? Você tem que ter toda uma infraestrutura para receber esses equipamentos, as internets, né? Eu acho que foi uma tabelinha, né, usando um termo de futebol muito bem feita entre Genius, CBF e clubes, para que a gente pudesse conseguir chegar nesse momento que a gente está hoje, né, da estreia, né, e ter conseguido realizar isso. Porque foram, né, inúmeras visitas técnicas em cada um dos estádios, e aí, né, quando a gente fala de distância e de tamanho do Brasil, é desde Belém até Porto Alegre, né? Então, são distâncias bem, bem relevantes, assim. Então, tem a visita técnica, o estudo de implementação, a definição, né, desses lugares, o trabalho de infraestrutura para poder fazer a instalação das câmeras. Depois que você instala as câmeras, você tem que, de fato, ligar todas essas câmeras e ver se o lugar onde a gente colocou realmente foi o melhor lugar. Pô, às vezes tinha que pôr 10 centímetros para o lado, sabe? Porque é isso, né? Para ela ter essa qualidade, para ela ter essa eficiência, né, milimétrica, tudo tem que estar milimetricamente calculado e bem executado. Então, eu acho que o maior trabalho, no final das contas, é o trabalho inicial de estudo e avaliação de cada uma das arenas e essa calibragem, né? A gente chama de calibragem dos equipamentos, teste, para poder estar nessa posição que a gente está hoje. Então, sem dúvida, o maior desafio é esse projeto inicial para a implementação. Ah, perfeito. E até pegando esse gancho final da sua resposta, diante de tudo isso, de vocês conseguirem implementar esse sistema mesmo num país como o Brasil, de Belém até o Rio Grande do Sul, você acha que já há uma previsão ali de levar essa tecnologia também para outros campeonatos aqui no Brasil, a Copa do Brasil, os estaduais também? Já há alguma previsão desse tipo ou ainda não? João, eu acho que assim, uma vez que esse equipamento está instalado no estádio, ele fica disponível assim para ser utilizado em outras competições, né? O que tem que ser avaliado são os critérios técnicos disso, né? Então você não pode ter jogos com equipamento, jogos sem equipamentos de um mesmo turno, de uma mesma fase. Então, naturalmente que se ele, né, esportivamente puder ser utilizado de uma maneira igual, né, para todos os participantes,
o sistema está instalado e ele pode ser utilizado, né? Então ele tem essa, né, que a gente falou na pergunta anterior, essa dificuldade, esse desafio de instalar, mas uma vez que ele está instalado, ele passa a ser uma ferramenta muito simples de ligar e de utilizar. Então, assim, essa é uma pergunta talvez mais para a CBF do que para a gente, mas a gente pode sim usar em outras competições, seja de nível regional, seja de outras categorias, né? Desde que seja nos estádios onde ele está instalado. Bom, é realmente muito bom a gente ver como aconteceu na Copa do Mundo, né? A tecnologia, ela tornando o jogo ainda mais justo, principalmente decisões que elas não dependem ali da interpretação do árbitro, né? Como seria o caso de um lance de pênalti ou uma falta ali de expulsão. E o impedimento é realmente, como você falou, é algo direto, foi ou não foi. E a tecnologia da Genius implementada ali no Campeonato Brasileiro, acho que ela vai trazer um ganho muito grande assim pro futebol, para todo mundo que participa dele, desde os jogadores, comissão técnica, clubes, a própria, né, a CBF e os torcedores principalmente, para ver um jogo mais justo ali em relação ao time que eles torcem. E, bom, Guilherme, eu queria muito agradecer por compartilhar todos esses detalhes da tecnologia da Genius, dessa implementação no Campeonato Brasileiro. E, bom, torcer para que cada vez mais campeonatos, cada vez mais competições aqui no Brasil e ao redor do mundo consigam implementar o impedimento semiautomático, porque de fato é algo que muda bastante a dinâmica do jogo pela rapidez e também pela precisão dos dados. Não, eu que agradeço, é um prazer falar com vocês. Falar de esporte é sempre muito gostoso, mas quando a gente pode usar, né, trazer, né, inovação e tecnologia, eu acho que o assunto fica ainda mais interessante. Então é um prazer falar com vocês e conta com a gente sempre que precisar. Perfeito, abraço. E vamos agora para o Giro de Notícias. Viajar para outro país pode ficar um pouco mais fácil para quem usa o Google Tradutor. O aplicativo está preparando uma nova ferramenta para Android que permitirá iniciar traduções em tempo real direto da tela inicial do celular, sem precisar abrir o aplicativo. A novidade deve dar acesso mais rápido ao modo intérprete, facilitando conversas em outros idiomas por voz ou texto. E o recurso ainda está em desenvolvimento e não tem previsão de lançamento, mas também deve chegar acompanhado de uma nova interface para o Google Tradutor. E o celular com câmera robótica da Honor já tem data para ser lançado, 12 de agosto na China. O grande destaque do aparelho é o módulo de câmera motorizado que se move sozinho para acompanhar o usuário durante fotos e vídeos com a ajuda de inteligência artificial. A proposta é oferecer imagens mais estáveis e enquadramentos automáticos, como se o smartphone tivesse um operador de câmera embutido. Além disso, o modelo deve trazer sensores de até 200 megapixels e recursos desenvolvidos em parceria com a Arri, marca conhecida pelas câmeras usadas em produções de cinema. A Amazon explicou como pretende enfrentar a Starlink na disputa pela internet via satélite para celulares. A ideia é conectar smartphones diretamente aos satélites, sem antenas e sem depender de torres de telefonia, garantindo cobertura em locais onde hoje não há sinal. Para isso, a empresa aposta em uma rede com mais de 5.000 satélites de baixa órbita que vão processar parte dos dados no próprio espaço e se comunicar entre si por conexões a laser, reduzindo atrasos na transmissão. A tecnologia deve permitir chamadas, mensagens, acesso à internet e até comunicação de emergência, com previsão de estreia a partir de 2028. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de André Magalhães, João Melo e Natan Vieira. A trilha sonora do Guilherme Zomer, a edição de Yuri Souza e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!